Ora, amigos, vamos continuar sobre as heresias adventistas. Uma das heresias da Ellen, além de todas, a maior parte das profecias, está tudo enganado, isso é tudo falso. Ela não acreditava na imortalidade da alma, dizia que isso era uma doutrina de Satanás. Será? Será que é? No entanto, Jesus fartou-se de falar nisso, né? Ele falou muitas vezes, por exemplo, no inferno e também no céu. Vemos a história, por exemplo, do rico e do Lázaro, lá com Abraão, não é? Lá estava o rico e lá estava o Lázaro. Depois de morrer, um abriu os olhos no inferno e outro abriu os olhos no céu. E alguém dirá, isso é uma parábola. Até quer dizer, as parábolas eram mentiras. Quando Jesus falava dos cordeiros, isso não existe. Quando Jesus falava, por exemplo, da semente, isso não existe. Existe ou não existe? Então, Deus pede ajuda à mentira para falar verdades? É evidentemente que não. É evidentemente não. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Por exemplo, logo no princípio, diz que Enoque andava com Deus, não é? E foi arrebatado para Deus. Então Deus arrebatou o quê? Um morto? Deus é Deus dos mortos ou dos vivos? Jesus foi interceptado lá pelos fariseus com a sua astúcia e eles diziam, por exemplo, um homem, na verdade, teve 7 filhos. E o primogênito casou com uma mulher, não é? Casou, mas morreu. Então, segundo a lei, o irmão é que ficava com a esposa do seu irmão mais velho. E diz que consequentemente, este também morreu. E foram morrendo todos 7. Eles perguntavam, na redenção, na ressurreição, de qual será esta mulher, qual será o marido desta mulher? E Jesus disse, vocês não entendem as Escrituras, não o poder de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. E para eles, todos estão vivos. As pessoas não estão vivas para nós, mas estão vivas para Deus. Estão vivas é para Deus. E por isso Cristo até citou uma passagem que diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e eles não existem, como é que isso pode ser? Não, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Temos também exemplo de Jesus lá no monte, quando ele subiu ao monte, que apareceu Moisés e Elias. Então, aquilo era mentira? Moisés não existe? Elias não existe? Eles apareceram, falaram com Jesus e Jesus falou com eles. Porque se não existe inferno, então também não existe paraíso. Então, quem são aqueles que estão lá em Apocalipse, sob o altar de Deus, clamando por justiça, e que Deus disse, aguentem mais um pouco, até que o resto dos vossos irmãos sejam mortos na grande tribulação. Quem são esses? Até o próprio Jesus, se a alma não é imortal, ele não está vivo? Oh, meu Deus! Jesus falou tantas vezes nisso. Jesus falou, por exemplo, no inferno. Outros vão buscar aqueles nomes, o Hades, Gena, vão buscar o hebraico, o grego. Mas seja o inferno, seja o Hades, seja a Gena, seja o lago do fogo, são apenas adjetivos de um lugar de sofrimento. A sepultura é uma figura de morte, não onde a pessoa está. Quem está ali é só o pó. O pó voltou ao pó, mas como diz a Escritura, mas o Espírito volta a Deus, que o deu. Então se volta a Deus, não é a carne, não é o que está na sepultura, é o Espírito, é a alma da pessoa. Logo, a alma nunca morre. Não como é que seriam julgados no último dia? Se não existissem. Tinham que ser criados outra vez. Eram criados e não ressuscitados. Ressuscitados é voltar outra vez à vida. Eles estão lá na morte, mas estão todos vivos no império da morte, à espera da ressurreição, tanto dos vivos como daqueles que estão na morte. É exatamente a mesma coisa. E por isso Jesus diz, ele falava que o inferno é um lugar onde existe pranto e ranger de dentes.
os apóstolos falam de eterna perdição. São condenados eternamente. Agora, se não há paraíso, se não há vida eterna, se a alma não é imortal, e se não há inferno, então para que é que vai haver um juízo? Se não há uma condenação, para que haver juízo? Né? E se a alma não é imortal, o Jesus vai salvar do quê? Se não há inferno. Eles dizem que não há inferno. O inferno é a sepultura? Jesus dizia assim aos fariseus hipócritas: como escapareis do inferno? Está a falar da sepultura? Mas a sepultura vão todos. Né? Grande coisa. Até ele foi para a sepultura. Mas o que é que diz a Escritura? Disse acerca de Jesus: não deixarás a minha alma no inferno. Então, estas pessoas que negam a Escritura para defender a sua profeta, para defender a sua religião, eles não sabem o que é que estão fazendo, nem o que é que estão dizendo. E quem diz que a imortalidade da alma é uma doutrina de Satanás, ele está blasfemando contra o Espírito de Deus. Porque isto está escrito por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda. Então, amigos, cuidado com essas heresias que têm cativado e prendido milhões de pessoas. Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.